Vocês não entenderam. Circunstâncias movem nosso coração? Pode, mas não deve. Circunstâncias podem mover, mas não devem mover você. Romanos 12, hoje pela manhã, eu acordei com essa palavra ao meu coração. Eu acordei, eu abri os olhos e essa palavra veio ao meu coração. Eu vou fazer uma pergunta para você de casa também. Muitas pessoas vão assistir em casa essa mensagem. Hoje mesmo vai ser transmitido para as pessoas em casa. Ainda terminando aqui a mensagem, vai ser subir para o YouTube, a gente já manda para as pessoas assistirem e terem a resposta. Você pode até responder, você que vai assistir no YouTube, você pode colocar no comentário. Você tem melhorado ou piorado? Como que tem sido a sua vida? Pastor, pensando financeiramente, eu estou cada vez melhor. Era um amém mais profundo agora, amém? Né? Pastor, financeiramente está tudo bem, não está faltando, está sobrando, amém? Estamos juntando nos celeiros, né? Quem junta no celeiro faz o quê, irmão? Chega do tempo da seara, ela colhe bastante, usa o que precisa e sementes são plantadas e sementes são guardadas, né? Não é assim que funciona na agricultura? Um tanto é para consumo, um tanto é para guardar e um tanto é para o sustento, né? Então, vamos entender. Pensando na nossa vida espiritual, na sua vida com Deus, você está melhorando ou piorando? Pastor, antes eu já fui de mais oração. Eu não quero que você responda para mim, tá? Eu sempre peço, levanta a mão, fala, mas dessa vez eu quero que você pense no seu coração. Pastor, eu estou orando menos. Pastor, eu estou me dedicando menos a Deus. Ô pastor, na verdade eu estou até ampliando um pouquinho. Eu estava muito pouco, agora estou me esforçando mais. Glória a Deus que você esteja assim. Mas algumas pessoas estavam indo muito bem, mas foram retrocedendo aos poucos. E esse retrocedendo aos poucos vai gerando no nosso coração um sentimento de incapacidade. Quando eu digo incapacidade, é bom você se sentir incapaz na presença de Deus, sabendo que quem nos capacita, bom dia, quem nos capacita é Deus. Se Ele nos capacita, então eu entendo que mesmo na minha incapacidade humana, Ele vai me capacitar a ser um vencedor. Eu vou vencer os pleitos da minha vida. Mas existem incapacidades que elas ficam na alma. O que são incapacidades da alma? Por exemplo, quando a gente começa a pensar demais. Já viu a expressão cabeça quente? Sente essa luz aí, irmão, para o senhor ficar um homem bem clarinho. mais uma. Aí. Isso, agora ficou bonito. O que é quando a gente está com a cabeça quente? Já ouviu a expressão, estou com a cabeça fervendo? Já? O que é cabeça fervendo? O que é pensamento? Você está com muito problema, muita ocupação, preocupações, e vai dominando a gente. E nós, às vezes, sem a percepção que aquilo está dominando nosso pensamento, nós começamos a esquecer da promessa. Vamos esquecendo o que a palavra diz. Vamos esquecendo o tamanho do nosso Deus, irmão, que é imensurável. O que é algo imensurável? Algo além das forças, algo além da visão, algo além do que eu conheço. Deus é o alfa, Deus é o ômega, Ele é o princípio, é o fim, Ele é o criador, Ele é o Senhor, Senhor dos exércitos. Qual que é a guerra que você tem que Ele não possa dar vitória? Amém? Qual é a batalha que você saia a lutar com Ele e que você volte derrotado? Nenhuma. Nunca houve uma batalha que Deus perdeu, com certeza não será na sua vida que Ele vai perder. Então entenda, como que está a sua vida? Você está vencendo ou está perdendo? O diabo está conseguindo dominar você ou você está dominando o diabo? Você que está pisando na cabeça dele. Então entenda, irmãos, há um probleminha que às vezes nós estamos deixando nos dominar. E o grande problema é algo que nós temos na mão todo dia. Nós temos como resolver todo dia, mas não resolvemos. Vamos ler o texto. Romanos 12, versículo 1. Já preguei muitas vezes isso aqui, e hoje eu quero trazer para você de uma maneira que o Espírito Santo me colocou ao coração. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos quer dizer, eu estou pedindo, ajudem-me, ou seja, deem atenção àquilo que eu estou falando, que eu estou dizendo para vocês. Rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês façam o que, gente? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, de maneira santa, de maneira agradável, que seja isso para Deus, amém? Que este é o que, gente? O vosso culto racional. O que é algo racional? Algo natural. Por exemplo, se eu sei que eu não estou orando racionalmente, eu sei que eu tenho que fazer o quê?
Orar. Se eu sei que eu estou deixando de buscar a Deus, estou deixando a minha fé esmorecer, eu estou desanimando, o que eu tenho que fazer? Racionalmente, pensando, você não sabe o que está errado? Já não sabe o que tem que fazer? Então nós temos que nos posicionar. Entenda, irmão, que isso aqui não é pregação de coach, não é pregação de incentivo, isso aqui é pregação da palavra de Deus. Irmãos, eu rogo a Deus, eu clamo, peço que Deus faça vocês entenderem que quem tem que servir a Deus é você tem que se dispor a Deus. Você tem que fazer um sacrifício vivo. Veja que há um certo conceito nesse texto, que se você pegar, por exemplo, na Antiga Aliança, haviam-se muitos sacrifícios, muitos ritos que eram feitos. Jesus é o nosso sacrifício, irmão. Ele é o sacrifício perfeito e eterno. É um sacrifício que tem que ser feito de novo? De ano em ano a gente sacrifica Jesus? Não, ele já fez a obra perfeita. Nós não podemos retroceder daquilo que recebemos. No entanto, que ele fala bem claro, olha, faça o seguinte, viva no seu corpo de maneira que você faça o quê? Que seja para Deus o quê, irmão? Um sacrifício vivo. Sacrifício vivo significa que é vivo, vida. Aí você vem para a igreja morto, diga, está amarrado. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não é no sentido do cansaço físico. Quem cansou o dia de trabalho hoje? Cansou? Não é nesse sentido, não. Quem trabalha cansa porque é natural do corpo, mas você está vivo. Agora como diz a palavra em Apocalipse, tem gente que tem cara que está vivo. Ou seja, você fala, ela come, está diferente do Salmo 115. Tem boca, mas não come, tem boca, mas não fala, né? Isso é a imagem, mas tem muito crente assim. Tem muito crente desse jeito. Grande problema, sabe qual é? Eu vou usar um versículo fora do contexto. Já estou avisando para ninguém me dar hater, né? Que é o pessoal que fala mal. Mas eu vou usar um versículo fora do contexto histórico, mas o versículo vem a calhar. Salmo capítulo 32, versículo 3. Leia comigo Salmo 32, 3. Leia na tela comigo lá. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus, pelo meu bramido todo. Põe a mesma versão na NTLH, mesmo versículo na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Leia. Enquanto não confessei meu pecado, eu me cansava chorando o dia. Você entende que esse chorando aqui não é alguém que... Vamos falar a verdade. Quem já chorou para não ter lágrima nos olhos? Só a irmã Carolina? Você nunca chorou para não ter lágrima mais? Que tipo, você quer chorar, mas não chora? Que já acabou a lágrima? Se alguém ficar chorando o dia inteiro, você sabe que não vai ter lágrima mais. O que é o chorar aqui, irmãos? A irmã falou. Quem falou? A irmã Eni? A pessoa fica se lamentando o tempo todo. Entenda, irmãos, que o Davi cometeu um grande pecado. Não vou nem entrar na demanda do pecado. Por isso que eu disse que eu vou tirar do contexto da história, porque Davi cometeu um pecado. E o pecado que ele cometeu fez que ele se escondesse. E como ele se escondeu, ele parou de falar, ele parou de buscar, ele se prendeu. E o fato da gente se prender, muitas vezes, entenda que é o nosso emocional, nossa consciência do pecado. Diz Romanos 8:1, irmão, põe na tela, Romanos 8:1, só na tela aqui, leia lá. Portanto, agora, que dia é esse? É agora, é nesse momento, é hoje. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está, que não anda segundo, mas segundo, pastor, eu já fui muito carnal, mas agora eu ando no Espírito. Só que você saiu da carne, começou a andar, o Espírito está voltando a andar na carne de novo. Não, você não pode piorar, diga, eu não posso piorar. Eu tenho que melhorar. Eu não posso piorar, sair da carne para o Espírito, do Espírito para a carne de novo. Não, eu tenho que continuar com Jesus. Então entenda, irmão, que essa palavra diz para nós em Salmo 32, versículo 3. Enquanto você fica calado, demonstra que tem algo errado. Eu vou falar de novo para você escrever, marca para mim, Andrés. Enquanto você está calado, significa que tem algo errado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem filhos? Tem filhos? Eu tenho uma me gravando aqui agora. Eu me lembro de quantas oportunidades. Tenho 3 filhos. Eu me lembro de quantas vezes de fazer uma pergunta. Você fez? Você fez ou não fez? Você errou ou você não errou? Não errei. Passa um pouco, passa um dia, às vezes uma chinelada. Eu fiz. Não é assim? Às vezes a pessoa tenta esconder algo. Não podemos esconder nada de Deus. Se você não está orando, há alguma coisa errada acontecendo com você, não com Deus. Tem algo acontecendo errado na igreja. Não, está acontecendo comigo, não é com a igreja. É eu que estou errado, eu preciso me entender aqui.
O meu sacrifício vivo é viver para Deus. Eu tenho me dedicado. Você entende que sacrifício tem uma palavra pesada, né? É uma palavra dura de se ouvir. Põe para mim o versículo de novo. Coloca lá em Romanos 12, 1, na NTLH. Olha que diferença que faz aqui, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês façam o quê? Ofereçam completamente a Deus como um sacrifício. Você viu que a conotação na linguagem de hoje fica um pouquinho mais branda a mensagem. Mas a mensagem continua profunda. Você pode mudar o contexto, aliás, você pode mudar o contexto não, você pode mudar a versão, você pode trazer para atualizada, você vai entender que ainda há uma necessidade de sacrificar. Quando eu falo sacrificar, não é para você fazer como no Velho Testamento, mas é de você dedicar-se ao que você pode fazer. O que você pode fazer hoje? Qual que é a dedicação que você tem feito a Deus hoje? Como você tem feito os seus dias passar? Choramingando o dia todo? O que é choramingar o dia todo, irmão? Você fica reclamando o tempo todo. Você reclama da vida o tempo todo. Você reclama do trabalho, reclama da família, reclama do filho, reclama do dinheiro, reclama da saúde, reclama da casa, reclama do carro, reclama do cachorro, do papagaio. Aí você começa a reclamar de quem? Oh Deus, o Senhor não vai fazer nada por mim, Deus? Oh Jesus. Salmo 73, 1. Salmo 73, versículo 1. Na verdade, Deus é verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de... Com quem que Deus é? Com quem Deus é, queridos? Com quem é limpo de coração, quem não fica murmurando o dia inteiro, quem não fica reclamando o tempo, Deus é com essa pessoa. Só que o próprio escritor diz, o Asaf 2, versículo 2, quanto a mim, por gentileza, eu quero que você leia, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Sabe de quem nós estamos falando? De um dos maiores ministros do louvor que a igreja já teve. O Asaf era um líder na igreja. Na igreja que Davi, ele levantou junto com o povo, a qual era do Senhor, Davi instituiu que dentro do templo, 24 horas, estivesse o louvor sendo entoado. Imagine, por exemplo, assim, de troca de turno. 6 horas de turno é a Dreis tocando e cantando aqui, depois 6 horas a Fernanda, depois 6 horas o André, depois 6 horas o pastor Édipo, daqui a pouco mais 6 horas a irmã Vanessa, daqui a pouco mais 6 horas, fala teu nome. Aí vem você, o pastor Jefferson, quer dizer, o louvor dentro da igreja era 24 horas por dia. Então você veja, irmão, alguém 24 horas integralmente andando com Deus está falando isso. Imagine você que vem para a igreja de vez em quando, que ora de vez em quando, que lê a Bíblia de vez em quando. Quando eu falo assim, não é na intenção de atacar nenhuma pessoa. A intenção é a gente entender que às vezes, irmãos, nós estamos sentindo resultados daquilo que nós estamos negligenciando. O Asaf está falando, Senhor, eu 24 horas estou aqui e eu estou quase resvalando. Imagine quem está distante. Imagine alguém que vive dormindo, que vive perdido. Dormindo, eu digo no sentido da vida. Que ela não percebe que o diabo está amarrando a vida dela. Que o diabo está prendendo o emocional, o sentimental dela. Está prendendo a família, o casamento, os filhos. Por que esse tempo está tão difícil? Porque nós estamos fazendo o que, irmão? Sacrificando do jeito certo ou do jeito errado? Do jeito errado. A gente está chorando, engano o tempo todo, sacrificando do jeito errado. O que está escrito aqui, irmão? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Gente, será que a gente tem coragem de falar um negócio desse? Eu quase desviei, pastor. Mais um pouquinho, eu ia embora. Mais um pouquinho, eu deixava a fé. Mais um pouquinho, acho que, não sei, pastor, eu acho que eu fazia uma loucura. Mais um pouquinho, me perdia. Irmãos, entenda que o princípio para ter uma mudança é você aceitar que você está errado. Você entendeu? Princípio, você tem que entender que está errado. Pastor, eu que me distanciei. Mas não é para o pastor que você tem que contar. Você tem que ir a Deus. Só que ele apresenta as causas. Você tem problema? Para de chorar e vai falar a Deus. Leia o versículo 3. Pois eu tinha inveja de quem? Por que ele tinha inveja do soberbo? Porque o soberbo tinha o quê? Eu vejo a prosperidade dos ímpios. Então eu vou fazer uma pergunta e você me responda, porque eu não entendi esse negócio aqui. Se o Asaf é tão de Deus e está vendo erro nos outros, nos soberbos, nos ímpios, por que ele está com inveja deles? Se ele está vendo impiedade no outro, se ele está vendo afastamento do outro, se ele está vendo tristeza no outro, se ele está vendo o pecado dos outros, por que ele está com inveja dele? Sim, a prosperidade em todos os sentidos, tanto em financeiro, de vida, dá tudo certo para a pessoa.
Puxa, pastor, mas eu que faço tudo certo, dá tudo errado, mas o que faz tudo errado, dá tudo certo. Já viu essa expressão? Salmo 37:4 fala isso, né? Deleito no Senhor e faço bem. Gente, nós temos que entender, pastor, mas quem faz o certo está mandando abandonado. Quem disse para você que porque faz o certo, você vai ter uma multidão do teu lado? Quem disse? Vá para a Bíblia. Veja os profetas de hoje e veja os profetas da Bíblia. Os profetas da Bíblia viviam de que jeito? Vou falar do último profeta. Quem sabe qual foi o último profeta? Peguei vocês agora. Bíblia, hein? Fala alto. Não. Está bem longe, hein? Isaías está bem longe. Isaías foi 700 antes de Jesus. Alguém lembra? Dá um chute, alguém. Último profeta. Pastor Édipo. Pastor Édipo é ninja. Vamos aplaudir Jesus. Vamos, gente. João Batista, Jesus disse assim, este é o último profeta. Último profeta. E maior que esse profeta não teve antes. Nem Isaías, nem Jeremias, nem Daniel. Amém? Não teve Abraão maior que ele, não teve ninguém maior que ele, irmão. Jesus disse isso. Amém, querido? Acha o versículo para não ficar na minha boca aqui. Este foi o último profeta. E Jesus disse, maior que esse não teve. Nascido de mulher, ou seja, de um ventre de uma mulher. Não nasceu um homem como o João Batista. A não ser o próprio Cristo, que veio concebido pelo Espírito Santo. Então nós temos a compreensão, o entendimento, gente, que andar com Deus não vai ser fácil. A Bíblia fala que o João Batista passou um período aonde, irmão? Se preparando aonde? Em Las Vegas, em Hollywood. Onde que ele estava se preparando? No deserto, gente. No deserto é lugar do quê? Solidão, sozinho, abandono, desprezo. Só que assim, ele comia bem, pelo menos. Pelo menos a mesa dele tinha um alimento gostoso, igual a gente come no final de semana. Quem gosta de uma carninha assada? Quem gosta de gafanhoto assado? Você não poderia conviver com o nosso amigo João Batista. Isso quer dizer, irmãos, que não são os tempos. Louvor encaixou exatamente hoje, irmã. Não interessa a circunstância, eu continuo louvando a Deus. Eu continuo acreditando na palavra de Deus. Entenda que os dias atuais, as profecias são só para alegria, né? Ninguém profetiza que você vai para o inferno mais. Não que a gente queira, né? Misericórdia. Não é para ninguém fazer um negócio desse, que eu até me equivoquei na fala. Mas você entendeu o que eu quis dizer? As profecias só são para quê? Aí eu pego e escuto, né, irmão? Vem aqui, vem aqui o pastor Édipo. Eis que eu te digo, você vai ser o porta-voz da sua casa. Eu falo, what? Quê? Como assim, irmão? Porta-voz? Não entendeu, não liguei o negócio aqui. E o Batista, ele pregava assim, se você não se arrepender, sua víbora, sua serpente, cascavel, você vai para o inferno. Você entende, irmão, isso? Aí a gente quer trazer o quê, irmão? Um melzinho na chupeta para as crianças não ficar chorando. Lembra da pergunta? Qual que é a primeira pergunta da mensagem de hoje? Você quer melzinho na chupeta ou você quer palavra de verdade? Quem quer palavra, irmão, não vai ser tão doce a vida. Mas há uma certeza de que há uma grandeza naquilo que você faz. Você está se sacrificando em favor de uma grande obra. Amém? De uma obra incorruptível. O que é algo corruptível? Por exemplo, uma pessoa lá, um político, vai lá sempre justo, da igreja, e vai lá, chega lá, se corrompe. Quer dizer, o coração do homem é corruptível. Pode se corromper, pode ser corrupto, pode ser falho, mas a obra de Deus é incorruptível. O que é algo incorruptível? Que não tem parênteses, não tem um adentro, não tem um acréscimo, que é e acabou. Que ele prometeu e disse vai se cumprir. Amém? Achou lá, irmão? Achou para mim lá? Coloca lá, olha lá, 7:28 de Lucas. E vos digo que dentre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. De quem ele está falando que é maior? De quem ele fala? De si mesmo. Jesus fala assim, viu? Ele é o maior dos homens da terra, mas o menor do céu é maior que ele. Quer dizer, eu vim, lembra que a palavra diz que vinha alguém preparar o caminho? João Batista preparou o caminho, era o maior profeta que já houve na terra, mas o menor, quem que era o menor? Pai, Filho e Espírito Santo. Você entende o que ele está dizendo dele mesmo? O menor do céu é maior que ele. Quer dizer, ele está dizendo assim, eu vim como homem aqui, mas eu sou maior que ele. Jesus é maior que o teu problema, Jesus é maior que o teu deserto, Jesus é maior do que o teu vale,
Jesus é maior do que a inconstância do seu coração, Ele é maior que o teu problema. E não duvide disso. Ainda que haja um deserto existencial da tua vida. O que está escrito aqui, gente? Volte para Romanos 12, versículo de número 1, parte B. Que vossa vida seja, você entregue seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável para Deus, que é o vosso culto racional. Seja entendido, gente. Não fique pensando em modinhas do mundo, não. Continue. Você está vendo o que é certo, o que é errado. É só você estudar a palavra, você vai entender. Não se desvia, não. Amém? Termino aqui. 2. Mensagem profunda, hein? Não vos conformeis. Olha para mim. Olha para a pessoa do lado. Diga assim, está conformado? Está conformado, Fernanda? Está conformado, irmão Vanderlei? O que é uma pessoa conformada? Se a água... Nossa, começou a chover de baixo para cima. Que legal. Quer dizer, tem coisas anormais, atípicas acontecendo com você e você está conformado. Você está vendo coisas que não deveriam estar acontecendo com você e você está conformado. Está aceitando a situação. Peraí, eu via que outrora eu era de mais fé, minha fé está diminuindo, o tempo está passando, eu estou perdendo em vez de ganhar. Eu estou retrocedendo em vez de crescer. Eu estou indo para trás. Lembra da palavra? Andaram para trás e não se lembra da palavra, amados? Muitos estão andando para trás. Tem gente crescendo igual rabo de cavalo. Como que cresce o rabo de cavalo? Igual o tupete assim, da piazada? Rabo de cavalo cresce para baixo, irmão. A coisa não está indo porque... Peraí, tem uma coisa errada. Se a gente está se conformando com o que a gente já tem. Peraí, essa palavra para mim... pastor, quem já ouviu essa mensagem aqui? Já ouviu Romanos 12? Não tenho dúvida, tenho certeza, eu ouvi 1000 vezes isso aqui. Mas a gente está se conformando. Não se conforme com a situação. Quando eu digo não se conformar, não quer dizer que você tem poder para mudar a situação. Mas você tem poder de não aceitar a situação. Não aceite como está. Continue lutando. Continue se dedicando. Deus te chamou para uma grande obra. Você não pode baixar a cabeça. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. A maioria das grandes pessoas que Deus levantou vieram do anonimato. Sabe o que é anonimato? Ninguém conhecia. Quem se lembra de Jesus? Fala, eu. Jesus, ele veio sem aparência, sem formosura. Nada dele agradava a ninguém. Aí eles pintam na igreja o quê, irmão? Um Jesus lindão, de pele sedosa, de olhos claros, né? Há até controvérsia que, se for pensar na época, o calor escaldante, o lugar que eles viviam, bem provável que Jesus fosse negão igual o pastor. E aí eles pintam um Jesus branquinho. Quando eu digo assim, não me interprete, você conhece bem a história. Não vou ficar enchendo linguiça, mas você conhece bem a história. Até um desprezo para as pessoas de pele escura. Quando eu falo assim, não é nem um tom de racismo. Amém, irmãos? Amém, queridos? Porque agora diz que tem racismo branco também, né? Tem, né? Eu não entendeu esse negócio, mas é o mundo, gente. Você vai se conformar com isso? Me chamou de branco, me chamou de ruivo. Mas já pensou o Davi, irmão? Estão me chamando de ruivo lá na terra. Está escrito, todo mundo lê. Pelo amor de Deus, irmão. Jesus. Antigamente era o cachorrinho que fazia xixi no poste. Agora é o poste que faz xixi no cachorro, irmão. As coisas estão mudando, por quê? Porque nós estamos se conformando. Não aceita. Espera aí, diabo. Você está querendo entrar na minha casa? Você está amarrado no nome de Jesus. Está querendo entrar no meu coração? Está querendo me desanimar? Você vai sair daqui. Eu não me conformo com essa situação. Eu não aceito ver uma tristeza na minha casa. Estou vendo meus filhos pelos cantos, estou vendo minhas filhas tristes ali, meus irmãos. Não. Levanta aí, em nome de Jesus. Vamos voltar para a igreja. Porque está difícil. Está difícil, mas vai piorar se você continuar conformado. Tem que levantar a tua cabeça. Em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça. Tua família pertence a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra mudou porque está difícil a coisa? Não, a palavra continua a mesma. Pastor, mas tem coisas que eu já não acredito mais. Aí, desculpa, não vai dar mesmo. Porque a Bíblia fala em Lucas 1,35. Quem sabe o que está escrito lá? Deveria saber, porque isso aqui é um versículo primordial. Leia. Leia, gente. Respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude de Deus te cobrirá com a sua sombra. Termina. Pelo que também o Senhor, diante de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Continua.
E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada. O que Jesus está anunciando ali? Alguém sabe? Qual que é o anúncio? Ô mulher, deixa eu contar uma coisa para você. O mundo inteiro está achando que acabou. Mas eu estou vindo avisar que Deus está chegando. Jesus está chegando. Viu? Lembra da tua irmã, tua amiga, prima, irmã, pertinho de você? Então, ela também está grávida. Véia. Está véia. Mas ela está grávida. É uma promessa. Ô Maria, fica tranquila. Porque o aguardado desde a criação do mundo chegou. Deus nunca falhou com a palavra dele. Não vai ser com você que ele vai falhar. Quando a gente tem uma palavra de Deus, irmão, nada pode impedir o agir do Senhor. Então não aceite. Coloque um sorriso no rosto. E não se conforme com a situação. Melhore e não piore. Amém? Melhore e não piore. Deus está pedindo que você ore mais pela família? Estou cansado. Está cansado? Ore mais. Está difícil? Ore mais. Está fraco? Peça força. Amém? Estou cansado? Deus me renova. Não deixa a guarda baixa. Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Como que você vai crescer? Por favor, é bem claro, né? Não vos conformeis e... Então quer dizer, quando que vai ter transformação no meu pensamento? Quando você for renovado. Mas quando você for renovado no quê? Está escrito aqui, ó. Quando você começar a entender o que Deus está fazendo. E quando você não entende o que eu estou fazendo, você fica preocupado. Você descabela. Ah, meu Deus. Não, calma. Renove o seu entendimento. Não estou falando de mente, não, meu irmão. É daquilo que a palavra diz. Tua mente pode esquecer. Eu vi uma mensagem de um pastor que ele repostou uma senhorinha com Alzheimer. Alguém viu esse vídeo? Uma senhorinha com Alzheimer, ela não lembra de nada. Mas quando a mulher fala da Bíblia, ela lembra de todos os versículos. O senhor viu isso aí, irmão? Um videozinho? O senhor viu? Uma senhorinha, cabelo bem branquinho, assim, ela falando inglês, né? Era em inglês, assim, tem a tradução. Aí o pastor reposta esse vídeo e falou assim, ó, olha isso, gente. Aí ela falando, né? E o que Deus fala em tal lugar? E a velhinha falando. Ela não lembra quem era o marido, não lembra quem que é os filhos, não lembra nem quem está na frente dele, mas da palavra ela não esqueceu. Você está esquecendo a palavra, irmão. Não é a tua mente, não é o teu intelecto, não. Não é o teu conhecimento vasto, é o entender o que Deus está te dando hoje. Você quer conhecer o tudo, mas esqueceu do básico. Esqueceu do entendimento básico. Eu vou ler direto agora, porque não tenho mais tempo. Eu vou ler bastante versículos, você vai bem calminho comigo. Vamos lá, 3. Depois a gente volta no 2. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém, mas que saiba de que jeito? Com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada... Isso só para a gente entender, irmão. O que não... Ah, então não preciso saber mais. Não é que você não precisa saber mais. É que você tem que aplicar o que você já sabe. Entendeu? Você aprendeu um pouquinho mais hoje? Então aplica o que você aprendeu hoje. O que você não sabe, não fique... Ai, meu Deus, e agora? Calma. Aplique o que você sabe agora. O que você sabe até hoje? Eu sei disso. Então fica naquilo que você aprendeu de Deus. Amém, gente? Terminando. Aí diz, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, quer dizer, pé é igual a mão é igual ao pé? Parece iguais porque tem dedos, né? Tem juntas, não tem? Tem tendões ali, não tem? Mas são iguais? Não são. Então fala seu nome. Deus precisa também do Jefferson. Assim como precisa, aí eu não vou falar, né? Do pacote todo. Deus usa o Jefferson do jeito da medida de fé do Jefferson e usa o Édipo da medida de fé do Édipo. Ah, pastor, mas o Édipo tem fé de menos. Eu falei brincando. O Édipo tem fé de menos, então ele vai usar a fé, ele vai ser sacrifício vivo na mão de Deus com a fé que ele tem hoje. Ah, mas o Jefferson tem menos fé. Pastor, eu gosto mais do culto do Édipo. Glória a Deus, irmão. O culto aqui não é para o Édipo, não é para o Jefferson, é para Jesus.
é louvar a Deus. Aqui o culto é para Deus, não para nós. Amém, gente? Então a medida de fé que você tem, seja usado na medida da qual Deus te deu hoje. Amém, Jesus? Cresça, mas com temper. O que é temperança? Com equilíbrio. Não queira ser tudo, sendo que nem o básico ainda você tem feito. Por quê? 5. Assim nós que somos muitos, somos o quê? Um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, quer dizer, cada um tem um jeito, amém? Segundo a graça que nos é, esse dom que você recebeu é segundo o quê? A graça. Você sabe cantar? Faça o quê? Cante. Aliás, eu não vou falar porque eu acho que o texto vai falar mais do que eu, né? Leia, versículo de número 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, por favor, vamos ler bem calminho. Se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Quer dizer, você está escutando profetas e hoje fazendo o quê, irmão? Falando sem fé. O que é fé, irmão? Usando a palavra. A fé tem que vir da palavra. Aí você escuta essas profecias furadas, a gente quer achar que é profeta. Nós podemos ser profetas hoje? Podemos ser como profetas? Podemos. Quando que nós profetizamos? Quando pregamos a palavra. Sem mistura, sem aumentar e nem tirar. Isso é a profecia, é um dom de profecia que Deus te deu. Isso não quer dizer que tem um dom de profeta, eu sou o profeta que manda em tudo. Não, Deus levanta algumas pessoas segundo a medida de fé. Tem gente que não consegue nem fazer uma oração sozinho e quer ser profeta, irmão. Quer abrir igreja. Quer achar que é o dono da verdade. Amém, Beatriz? Você vai vir pregar aqui no meu lugar. Você vai vir pregar aqui no meu lugar? Então pare de brincar quando o pai está pregando. Amém, filha? Minha filha amada. Quantas pessoas, irmão, não estão usando a capacidade de Deus? Deus capacitou você, mas você não está usando. Por quê? Está desanimado, está triste, está borocochô. Lembra do comecinho da mensagem? Está piorando em vez de melhorar. Está piorando, minha filha. Está no meu eleitorado, está contado o eleitorado, se ele me ajudar, vai me atrapalhar? Versículo de número 7. Se é ministério, o que tem que ser feito? Se eu tenho um ministério para ministrar alguma coisa, eu vou ministrar. Eu vou usar esse dom. Se eu tenho que ensinar, se eu recebi dom de ensinar, o que eu faço? Faça isso de que jeito? Que se dedique a ensinar. Se é exortar, use esse dom em que, irmão? Em exortar. O que é para repartir, o que é para dividir, quer ser uma pessoa generosa, faça o quê? O que significa isso? Se eu tenho condições, eu vou ser uma pessoa sempre generosa. Tem pessoas que têm condições e não é generosa. Deus deu condições, mas ela não é. Continue. O que preside, ou que lidera, ou que está à frente, faça como? Faça com cuidado. E se você, então, que exercita misericórdia, seja de que jeito? Vamos dizer que o Édipo fez uma coisa errada para mim. E aí eu falo assim, irmão, então tá bom. Mas está perdido, eu vou acabar com a vida dele. Isso aqui é misericórdia, irmão? Não. Você entendeu? Entendeu o texto? Se Deus te deu um dom de misericórdia, de perdoar, de amar, de ensinar coisas reverentes à palavra de Deus, seja isso como, gente? Leia a última linha. Você vai ter misericórdia, faça com alegria, não faça, fiz só por causa de Deus. Não, fiz porque meu coração é assim. Sou uma pessoa temente a Deus. Amém, gente? Por último, 9, leia. O amor não pode o quê? O amor não pode ser fingido. O amor não pode ser ao pastor, não pode ser a igreja, o amor tem que ser a Cristo. Se você amar a Cristo de verdade, irmão, não vai ser um amor fingido que você vai fazer por alguém. Tudo que você fizer vai ser com verdade. Você vai cantar para Jesus. Você vai louvar a Deus, seja que ainda a voz de taquara rachada igual o pastor, você vai cantar para Jesus. Você vai fazer o seu melhor. Você vai vir para sentar o seu corpo, para descansar nessa poltrona e ouvir a palavra de Deus, vai ser o melhor culto da tua vida, que você vai entregar o seu melhor para Deus. Porque o culto não é o que o pastor entrega para você, o culto não é o que o ministério de louvor entrega para você, é o que você entrega a Deus. Isso é o culto racional que nós temos que entregar a Deus. Isso é o sacrifício vivo. Olha para o lado e você perceberá que muitas pessoas já não têm feito mais sacrifício vivo, que não têm mais se dedicado ao Senhor. Por isso, eu termino onde eu comecei, né? Lá no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, qual que é a vontade de Deus? Você vai ter que fazer isso como? Vai ter que ser transformado pela palavra que Deus enche você. Amém? Você quer conhecer o que é agradável a Deus? Você vai ter que ser renovado na palavra que você vai aprendendo todo dia. É assim que você vai entender a vontade de Deus. Pastor, mas e se a vontade de Deus? Quem estava nos domingos que eu falei de Jeremias aqui? Qual que era a vontade de Deus naqueles dias? Esqueceram da pregação, mas eu vou pregar de novo. Fala forte. Que o povo se entregasse aos babilônicos, porque aquilo era uma ação de Deus. Se é tempo a gente passar a Babilônia, vamos enfrentar, mas vamos enfrentar com Cristo. Se é tempo de vale, vamos enfrentar o vale com Jesus. Nós vamos repreender o capeta no meio do vale. Nós vamos repreender o capeta no meio da tempestade. Nós vamos repreender o demônio no meio do deserto. Quer dizer, não aceite a situação que você se encontra. Está piorando? Eu enxerguei que estou. Então agora eu vou melhorar. Não vou aceitar esse negócio, não. Amém, Jesus? O pastor está feliz, então não estou bravo, não. Tem pregações que elas têm que ser um pouco mais enérgicas. A gente tem que dar mais valia ao que a gente ouve. Tem pessoas que vão assistir essa transmissão. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Talvez ela vá assistir essa mensagem. Uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, acompanhando essas orações, os cultos lá de São Paulo, tem acompanhado todo dia a mensagem de oração conosco. Então essa mensagem não é só para quem está aqui, é para todo que Deus preparar, até nas transmissões. Vamos usar o que nós sabemos. Eu vejo alguns pastor, mas como é que o senhor aprendeu isso? Eu não sei, é uma coisa que eu gosto de fazer, acabei me envolvendo, aprendi, agora estou lançando palavra para as pessoas aprenderem de Jesus. Não para que o nome do Jefferson apareça, não para que o Jefferson seja alguma coisa, pelo contrário. Eu deixo bem claro, todas as transmissões minhas está lá, Igreja Internacional da Graça de Deus. Tudo que eu sou foi porque Cristo fez em mim, pela graça concedida à minha vida, e por esse ministério de Deus que me levantou nesse trabalho para fazer a obra de Deus. Não é o Jefferson, é a Igreja da Graça, está me dando a oportunidade de anunciar a palavra, então, que seja feito segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Faça a vontade do Senhor. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, amigos de casa. Deus abençoe, espero você aqui na igreja, hein?